Olá a todos, nós estamos aqui para mais uma live. Eu sou o professor Frederic Esteve e nós estamos aqui com o professor César Sos, que vai nos falar hoje de um novo tema relacionado à tecnologia de motores magnéticos ressonantes Cap Motor, que é o tema da eficiência energética. Então, olá professor. Olá, um bom dia a todos. Como fizemos da outra vez, nós preparamos uma seleção de algumas perguntas dos nossos seguidores no Instagram, que perguntam frequentemente sobre os mesmos temas. Então, vamos conduzir. Desta forma, eu vou fazer algumas perguntas para o professor e nós vamos, durante também essa live, ver um vídeo extremamente ilustrativo da economia, da eficiência energética que representa essa tecnologia de motores magnéticos ressonantes Cap Motor. Tudo bem, professor? Tudo bem, vamos a isso então. Então vamos lá. Primeira pergunta. O que é o Cap Motor e o que há de novo nessa tecnologia precisamente? Bom, o Cap Motor ele é um novo tipo de motor, né? Ele nasceu dos estudos do cientista brasileiro Dr. Norberto Kepp, por isso que se chama Cap Motor, em homenagem a ele, né? Ele fez um estudo teórico e ele é descobridor do fenômeno da inversão. Então, ele aplicou esse conceito da inversão na física e, segundo as próprias palavras dele, ele desinverteu a física. E qual foi a desinversão que ele fez? Ele diz que a física está invertida porque acredita que a energia vem da matéria. E ao desinverter a física, então ele criou a ciência da energética, que diz que é a energia que faz a matéria, é o contrário. Então, se você olha um ímã de geladeira, você vê que o ímã tem magnetismo. A física convencional, invertida, na visão de Kepp, ela vê que o campo magnético do ímã vem da matéria do ímã. E desinvertendo esse conceito, você vê que a energia do ímã ela é captada de fora. Então o ímã não produz magnetismo, ele capta magnetismo do ambiente e retransmite na forma de magnetismo que a gente usa nos motores. Sendo assim, então você vai desenhar um motor considerando que o ímã não é um produtor de magnetismo, mas ele é um captador de magnetismo. E isso faz toda a diferença no desenho de um motor. Então o Cap Motor é uma nova tecnologia que funciona pelo princípio de ressonância magnética e que entende que o ímã é um captador e não um produtor de energia. É isso que é o Cap Motor. Isso já esclarecemos bastante na nossa primeira live. Quem tem interesse, tudo está explicado lá em detalhes, como que o ímã capta o magnetismo, a diferença entre a energia vem da matéria e a matéria vem da energia. E aproveitando o livro que o professor nos mencionou aqui, é esse livro exatamente, que foi escrito em 1996, A Nova Física da Metafísica Desinvertida, onde o Dr. Kepp fundamenta toda essa ciência da energética. Aí falamos de 96. Hoje, esse ano, são 30 anos que essa ciência da energética foi fundamentada pelo Dr. Norberto Kepp. Depois saíram muitos outros livros, Magnetônica, Nova Física na Prática, mas essa foi a primeira pedra lançada para desinverter o que o professor estava nos falando. A ideia errônea que é a matéria que produz a energia. E o Dr. Kepp falou, não, a causa primeira é a energia, que cria por ressonância, que fundamenta a matéria. Exatamente, é isso aí. Vamos para uma outra pergunta? Então, uma pergunta que vem frequentemente nas questões dos seguidores, seja do nosso canal no YouTube, do Cap Motor, no nosso canal no Instagram, em todas as nossas publicações. Fala assim, o Cap Motor pode ser aplicado em qualquer produto? E aí, seguindo, em geral, e quais são os produtos já existentes
nos quais vocês já usam hoje a tecnologia de motores magnéticas ressonantes no dia a dia, na prática desses produtos. Então, acho que a primeira parte é: o Cap Motor pode ser aplicado em qualquer produto? Bom, a resposta é sim, ele pode, em princípio pode. Esse motor é um motor muito novo como tecnologia, ele nasceu em 2008, né? Então, de 2008 para cá, vocês vejam que não tem nem, são menos de 20 anos de descoberta e desenvolvimento dele. Então, ele, sim, em laboratório, ele substituiu inúmeros tipos de motores convencionais, mas os produtos que foram substituídos tinham potência até 1,5 kg. Então, dentro dessa faixa de potência, sim, ele conseguiu substituir com sucesso motores de corrente contínua, motores de corrente alternada, sendo eles, inclusive, os universais que movem liquidificadores e aspiradores de pó, e substitui também motores de ressonância, de relutância, motores de relutância, motores BLDC, os brushless, né? Motores PMSM, Permanent Magnet Synchronous Motors, motores de ímãs também. Todos esses ímãs foram substituídos em laboratório com grande sucesso. Então é muito promissora a tecnologia. Uma questão vale a pena considerar que se você é capaz de substituir motores até 1,5 kg, tudo isso sugere que a tecnologia não tem limite de aplicação e pode ser ampliada a potência dos motores, bastando somente recursos para desenvolvimento em laboratório e aplicação em produtos industriais, né? Então a resposta seria com bastante segurança, tudo indica que sim, pelos resultados já feitos em laboratório. Agora, que produtos nós temos hoje? Nós temos uma fábrica piloto aqui em Cambuquira, é uma cidadezinha muito pequena de 13 mil habitantes no sul de Minas Gerais, que é onde fica também a nossa faculdade, né? Então nós temos uma fábrica piloto meio que artesanal e nós fazemos uma certa linha de ventilação. Então nós estamos aplicando o motor atualmente na área de ventilação. Então são ventiladores que variam desde 15 centímetros de diâmetro a pá, os pequenininhos, até ventiladores de 60 centímetros, que são esses que em estabelecimentos comerciais, desses ventiladores oscilantes de parede e pedestal, que são muitíssimo utilizados no mercado, né? Nós vamos ver isso no vídeo, um exemplo de produto, né? No próprio vídeo. E então, principalmente hoje a linha de ventilação. Eu sei que em laboratório, como o professor comentou, já foi testado com sucesso com exaustores, porque que seja ventilador ou exaustor são produtos similares. Então, para exaustão de cozinha ou até de galpão, tudo isso, eu entendo que seria feito tranquilamente. É isso, professor? Isso, exatamente. Linha de exaustão e ventilação, estamos falando exaustão disso. E ventilação, isso. E como você mencionou, em laboratório foram testados para potências até 1,5 kW, 1,5 kg. E aí cabe uma pessoa, por exemplo, que teria necessidade de fazer um motor mais potente, poder levar esse projeto com a nossa ajuda, se for necessário, para poder desenvolver outras aplicações, outros produtos, né? Além dos que já existem hoje. Então, as coisas estão, vamos dizer, abertas para pessoas também que teriam interesse em levar essa tecnologia para novos produtos ou para potências maiores, né? Isso é importante explicar para quem está nos ouvindo. Certo. Outra pergunta. Embora tenha todas as informações no nosso site institucional, capmotor.com/institucional, sobre os prêmios, sobre as patentes, os seguidores perguntam frequentemente: existe algum reconhecimento desta tecnologia? Sim, essa tecnologia já é reconhecida, em primeiro lugar, porque tem patente internacional no Brasil e exterior, inclusive Estados Unidos, China e Rússia, que são países reconhecidamente tecnológicos, né?
Então, tendo patente, mostra que é um produto reconhecido e diferenciado. Segundo lugar, nós temos premiações, mais de 8 premiações, sendo 7 delas fora do Brasil. Temos premiações nos Estados Unidos, temos em Hong Kong, China, né, atualmente, premiações na Inglaterra, entre outros países, né? Estivemos até mesmo no Kremlin, na Rússia, demonstrando a tecnologia em vários lugares do mundo, para o Departamento de Energia americano, demonstramos o produto. Então, quer dizer que o produto realmente é reconhecido e através dos prêmios que ganhou, né? Isso, lembrando que as primeiras patentes saíram em que ano? Não foi o ano passado? A primeira patente foi a americana, que saiu em 2009. Né? As 17 anos. 17 Isso. anos, Quer dizer, são coisas extremamente consolidadas. E as patentes até se renovem, no sentido, a tecnologia continua totalmente válida. Sim, e o que aconteceu em 2025? A patente no Brasil, grande novidade, o que aconteceu? Foi a patente? Então, o Cap Motor, por ele trabalhar por um sistema de ressonância, né, que é o princípio de funcionamento dele, ele permite novas configurações do motor. Dentre essas configurações, uma muito interessante que ele permite é uma configuração de motor de potência sem núcleo ferromagnético, com alternância de bobinas exclusiva. Então é um desenho exclusivo de bobinas para esses motores sem núcleo de ferro. Então ele ganhou uma segunda patente para isso, que aumenta a eficiência do motor ainda mais. Então ele ganhou a categoria de patente verde, né? Então nós somos o único motor do mundo com essa patente verde, né, dada pelo governo brasileiro. Que vai no sentido dos objetivos da ONU sobre a eficiência energética, a economia de energia, aqueles ODS lá, os critérios. Então, o motor ele já preenche vários desses critérios. Sobre as patentes falamos, sobre os prêmios já falamos. E você pode nos falar um pouco sobre as medições e as certificações que aconteceram há pouco tempo sobre o novo produto que está sendo lançado, que é um ventilador oscilante de parede para uso semi-industrial e industrial? O que aconteceu quando esse ventilador foi para certificação no Inmetro? Bom, o interessante é que nós acabamos de certificar o nosso produto, o ventilador de 60 centímetros de parede, e no laboratório eles ficaram impressionados com a performance do motor em altas temperaturas. O motor foi exposto a uma temperatura acima de 40 graus por um certo tempo que eles têm determinado, né, padrão para medição, e o motor resistiu muito bem a temperatura de 40 graus, mostrando que ele ganhou a classe tropical, né? Então, muitos dos motores, quando são submetidos a uma temperatura elevada como essa, eles queimam mais facilmente, porque a bobina esquenta mais rapidamente. E o maior fator de quebra dos motores é o aquecimento das bobinas. No nosso caso, o motor permaneceu praticamente na temperatura ambiente. E isso mostra que o nosso motor tem um período de vida útil muito superior ao convencional, justamente por não esquentar, né? Então isso é um ponto muito positivo para o produto. Sim, e quando falamos de existe um reconhecimento dessa tecnologia, o próprio organismo de certificação certifica os produtos até além da nossa expectativa, como por exemplo com esse selo tropical, que a gente não entrou com esse pedido de selo tropical, mas ele foi, vamos dizer, oferecido, ou colocado, associado a esse modelo CAM60 Universe, por ser extremamente eficiente e resistente às altas temperaturas, pelo que o professor acabou de explicar, pela própria construção e estrutura e a tecnologia de motor magnética ressonante. Nós temos aqui no nosso laboratório, aqui em Cambuquira também, nós fazemos testes nossos, né? Com os nossos produtos, e nós ultimamente colocamos um ventilador de mesa de 30 centímetros,
que a gente chama de Art Deco. Ele é um motor de madeira, feito de madeira, justamente porque o motor não esquenta, e submetemos o motor durante uma semana a uma temperatura próxima de 60 graus. 60 graus. E o motor aguentou essa semana, nessa temperatura, 24 horas por dia, o que mostra que o motor é extremamente durável, sabe? Então é um produto muito robusto. Isso. Até pela própria construção e funcionamento do motor, logo depois a gente vai mostrar o modelo Art Deco, não precisa de muitos buracos para arejar o motor, porque o motor funciona quase numa temperatura ambiente, sem aquecer ou aquece alguns graus somente acima da temperatura ambiente. Então a própria construção do motor não precisa integrar um sistema de arrefecimento, que se fala para o motor. Isso. É sofisticado porque ele não aquece. Essa também é uma grande vantagem, né? Uma outra pergunta frequente é: falamos de eficiência energética, falamos de economia de energia, que é uma coisa muito importante. Por exemplo, para uma empresa que tem um galpão, tem uma concessionária, uma fábrica que precisa resfriar o local de trabalho permanentemente com muitos ventiladores que funcionam o tempo todo, ao longo do ano, a fatura da eletricidade fica salgada no final. E nem estou falando de colocar ar-condicionado, porque aí é quase inviável economicamente. Então, os nossos seguidores falam: pode dar uma ideia do que representa essa eficiência energética do Cap Motor em termos de economia de energia? Se essa tecnologia fosse aplicada em larga escala, porque a gente já está saindo do mercado residencial quando falamos desse ventilador Universe Eco, desses 100 centímetros de parede, para já ir para o mercado semi-industrial, lojas, galpões, concessionárias. Mas ao nível de uma região ou de uma nação, o que representaria isso em termos de economia global de energia? Nesses momentos de matriz energética complicada, tensa, com aumentos dos custos de energia no mundo inteiro, o que isso representaria para uma nação? Bom, eu acho que em primeiro lugar é importante que o telespectador saiba que cerca de 50% da energia consumida no mundo vem dedicada aos motores elétricos e sistemas de acionamento. Então, se a gente considerar, por exemplo, que os Estados Unidos têm mais ou menos tem perto de 200 usinas nucleares, 100 delas é para alimentar motores elétricos. E assim, todos os outros países da Europa, Japão, China, etc. Isso, né, sem falar das usinas termoelétricas que usam carvão, usinas eólicas, fotovoltaicas, tudo isso, né? Então, quer dizer que a quantidade de energia é simplesmente absurda que é dedicada aos motores elétricos. E se você falar em motores abaixo de 1 cavalo, nós estamos falando de 10% da economia mundial, do consumo de energia para motores, quer dizer, 10% dos 50% é para motores abaixo de 1 cavalo. Então significa que nós estamos falando de 5% da energia do mundo todo, essa faixa que o Cap Motor, no atual estágio de desenvolvimento, abrange. Isso é muita coisa. A nível de usinas, são inúmeras usinas, 5% de todas elas, né? Agora, se você pensar que o Cap Motor ele pode fazer uma economia média em torno de 50% em relação aos motores convencionais, então, a grosso modo, podemos estimar em torno de 2 a 3% de economia de energia mundial pela substituição de motores abaixo de 1 cavalo se a gente usasse o Cap Motor. Que é gigantesca, quando a gente fala disso. Então, talvez agora vale a pena, justamente para ilustrar tudo o que estamos falando, ver um curto vídeo sobre o último Congresso Brasileiro de Eficiência Energética. Foi o 21º Congresso, ele aconteceu o ano passado, do dia 27 a 29 de outubro. O Cap Motor estava presente lá com a linha de ventilação.
E muitas pessoas, que passaram pelo nosso stand, no meio de outros expositores, perguntaram, esse é o famoso Cap Motor? Posso ter uma demonstração comparativa do seu motor? A gente levou lá o motor de pedestal, o Universe, que é de 60 centímetros. E aí colocamos esse motor de pedestal equipado da tecnologia Cap Motor do lado de um outro ventilador estritamente igual em termos de pá, em termos de passo, em termos de velocidade de rotação. Estávamos lá com 2 watímetros filmando e vendo qual é a diferença com uma rotação de 1000 giros por minuto, exatamente igual, mesma pá, mesma rotação entre os ventiladores. O ganho, ou a economia de energia que o ventilador equipado da tecnologia Cap Motor propicia. Então, vamos ver esse curto vídeo, porque fala por si. Temos aqui 2 ventiladores de igual vazão bem semelhante, e a vazão é determinada pela rotação da pá, porque as pás são iguais. Nesse caso, esse aqui está girando em torno de 976 rotações por minuto, menos que 1000 RPM. Vamos ver agora o Cap Motor. Ele está girando com a mesma pá, uma rotação de 1020, entre 1020 e 1030 RPM. Ou seja, esse está com maior fluxo do que esse. Agora vamos ver o consumo. O convencional está consumindo 117 watts. Esse dígito amarelo, 117 watts. Sendo que o Cap Motor, produzindo mais vento, está consumindo apenas 16, 17, 18 watts. 18 watts. Então você está comparando 117 com 18 watts. 100 watts de diferença. Isso. 100 watts de diferença na mesma velocidade para uma pá estritamente igual entre os 2 ventiladores. Vocês têm ideia do que isso representa ao longo de horas de consumo, de dias de consumo, multiplicado por, às vezes, dezenas de ventiladores instalados numa concessionária, num galpão, numa loja, ao longo do ano? É imenso, a economia é imensa. Esse Congresso Brasileiro de Eficiência Energética, ele é organizado pela ABESCO. A ABESCO é a Associação Brasileira das Empresas de Serviço de Conservação de Energia. Então, é uma instituição que entende muito de eficiência energética e que o Cap Motor, lá como um dos expositores, teve realmente um grande destaque. Recebemos lá todos os diretores da ABESCO que puderam verificar essa economia de energia, essa eficiência energética, e que ficaram extremamente surpresos de ver até que ponto a eficiência energética, mesmo com baixa velocidade de rotação, permite uma economia tão grande, sobre um simples ventilador. A gente está falando de um produto de ventilação. Né? E aqui eu trouxe, vamos dizer, o filhinho, desse grande lá, do Universe. Ele se chama Art Deco, é um ventilador mais para um consumo, um uso residencial. Ele tem uma pá de 30 centímetros, uma grade assim de 30 centímetros. Ele é o Art Deco porque ele é feito no estilo Art Deco. Vocês podem notar que ele é totalmente feito de madeira, por isso que eu insisti no fato que o Cap Motor não aquece muito pouco como motor, tanto que o motor está encapsulado aqui, dentro desse copo de madeira, e vocês podem ver que não tem sistema de arrefecimento sofisticado. Tem só 2 buraquinhos embaixo aqui, minúsculo, mas é um ventilador totalmente sem sistema de refrigeração. Então, esse é vamos dizer, um modelo mais residencial. E ainda temos um terceiro modelo de ventilação que é mais de mesa para poder trabalhar, ou até de cabeceira, que se chama Meteoro, e Cap Motor Meteoro, e que é de um tamanho de 10, 15 centímetros de diâmetro. Tá? Então tem toda essa linha de ventilação
E que é isso que propomos hoje como comprovação e usufruito de benefício para a população, seja como uso residencial, uso empresarial, que precisa tanto de economia de energia, eficiência energética. Então, esse é um tema muito adaptado quando falamos de tecnologia de motores magnéticos ressonantes, Cap Motor. Professor, eu tenho uma última pergunta para encerrar a nossa live de hoje. Pode fazer. Você já respondeu parcialmente, mas para encerrar e nos projetar, alguns seguidores falam: onde se pretende chegar com o desenvolvimento do Cap Motor nos próximos anos? Quais são as perspectivas? O que os outros interessados, engenheiros, chefes de projetos, empresários, podem fazer com essa tecnologia do Cap Motor? Bom, eu acho, em primeiríssimo lugar, que ele é de um nível de interesse não só nacional, mas mundial. Para a nação é óbvia, porque toda nação que deseja se desenvolver precisa de energia. E é muito, mas muito mais barato, cerca de 10%, você investir na economia de energia do que na produção de nova energia. Então, se você vai gastar dinheiro para fazer uma nova hidrelétrica, você vai gastar 10 vezes mais por quilowatt oferecido do que se você conseguir economizar esse quilowatt com aparelhos mais eficientes. Então, o Cap Motor está oferecendo uma forma do Brasil se desenvolver, e qualquer país do mundo que pegar essa tecnologia muito mais rapidamente, um acesso a uma energia disponível que está sendo desperdiçada por motores mais que não têm essa tecnologia, certo? Em segundo lugar, ela é uma tecnologia que permite o surgimento de novos produtos, como, por exemplo, se você tem um motor muito eficiente, então você consegue fazer produtos que funcionam com baterias que outros motores não funcionariam. Por exemplo, um cortador de grama para você cortar a grama de praças públicas. Você, com uma pequena bateria, poderia fazer um cortador de grama que as prefeituras poderiam ter isso, né, com custo zero de energia. Ao passo que, se você for usar um motor convencional, a bateria não é suficientemente forte para fazer o motor funcionar. Entende? Então ele viabiliza uma série de produtos que hoje não são possíveis porque os motores não são muito eficientes. Terceiro lugar, se você vai usar ele em painel solar, ele não precisa de inversor, porque ele é um motor que funciona direto, tanto na tomada, pelo princípio de funcionamento dele, 110, 220, 50 Hz, 60 Hz, ou bateria, ou painel solar, eólico, etc., corrente contínua e alternada. Então ele é um motor de uma versatilidade impressionante. Outra questão, pelo fato dele não exigir materiais muito resistentes, porque ele não aquece, você pode fazer ele com materiais mais simples, mais baratos, então torna o custo de fabricação também mais barato. O método de produção dele mais simples. Você pode viabilizar uma série de fábricas no Brasil e no mundo, porque motor é essencial, não é verdade? Ele faz parte do progresso. Você pode viabilizar isso com um custo muito inferior. E o que é mais importante, diante dessas características todas, você pode levar conforto para as populações que vivem em lugares ermos e que hoje as linhas de transmissão não chegam. Entende? Ele pode dar uma qualidade de vida muito superior a muitas populações, principalmente aquelas que precisam de água em regiões inóspitas ali, como, por exemplo, muitas regiões do norte do Brasil, e acredito que na Ásia, na África, entre outros lugares ermos, né? Que não tem esse desenvolvimento tecnológico, uma linha de transmissão perto para você botar numa bomba. Você vai lá com um painelzinho solar, pronto, e você tem uma bomba funcionando com alta eficiência, entende? Então eu acho que esse motor promete trazer uma qualidade de vida para o mundo muito melhor, se aceita. Isso. Aí quem quiser saber mais sobre toda essa tecnologia e os produtos, temos o nosso site institucional, que já citei, capmotor.com/institucional, o capmotor.com. E sobre os produtos em si, para adquirir ou saber mais, capmotorshop.com.
tá, os dois sites se comunicam e lá vocês têm toda a linha, as opções possíveis, ver as diferentes características. Hoje já estamos com por volta de 8.000 produtos desde o início já produzidos, comercializados no Brasil e fora do Brasil. Então é uma tecnologia que já está instalado, comercializado, com manutenção, com garantia. É isso que podemos dizer hoje. E aí, quem quiser saber mais, na bio ou na legenda do vídeo, vocês vão encontrar os contatos diretos para poder ligar e se informar melhor sobre os nossos cursos. Temos uma pós-graduação em eficiência energética e magnetônica de Norberto Kepp, onde temos um grande foco justamente no aspecto da eficiência energética, da economia de energia ligada à tecnologia de motor ressonantes magnéticos Kepp Motor, mas também os produtos para vocês poderem se beneficiar com essa tecnologia em termos de economia de energia. E também as pessoas que compram falam que ele produz uma brisa muito fresca, muito agradável em termos de vento. Então também o conforto de poder ter isso na sua casa ou para beneficiar a sua empresa. Professor, mais alguma coisa? Não, eu gostaria muito de ver alguns dos telespectadores, se possível todos, né, com a gente que fizesse parte dos nossos cursos. Lá eles teriam condições de saber exatamente como funciona o motor e por que ele é tão eficiente e tão bom assim, né? Seria um prazer. É isso. Então, muito obrigado mais uma vez e a todos, até logo. Até.